E aí, gente, beleza? Tudo certinho? Bom, vamos começar a fazer a correção dos exercícios que foram passados para casa para vocês, tá? Mais especificamente com foco em acentuação, que é sobre o que nós estávamos falando, certo? Bom, nas videoaulas, né? Então, o número 1 era para justificar o emprego do acento gráfico aplicando as regras de acentuação, tá bom? Na letra A nós temos, né, a palavra álbum. Álbum é uma paroxítona terminada em um M. Lembra que eu falei que a regra em relação às paroxítonas é que todas que terminam em A ou N não serão acentuadas. As demais, então, serão. Logo, eu posso acentuar a palavra álbum porque ela é uma paroxítona que termina em um M, certo? B, vácuo. Aí eu tenho uma paroxítona também, né, que termina com um ditongo no final, certo? Ela não termina em O, ela termina em UO, né? Então, aí eu também acentuo, nesse caso. Letra C, vatapá é uma oxítona, todas as oxítonas que terminam em A ou N são acentuadas. Vatapá termina em A, né? E tem a sílaba mais forte no pá final, né? Então, eu acentuo. Letra D, corrói. Aí eu tenho de tombo aberto, oi, né? Aquela regra do oi, el, ei, né? No final das oxítonas são acentuados. Só não serão se esses ditongos estiverem nas paroxítonas, mas nas oxítonas ainda serão acentuados, tá? O acento recaiu, segundo o novo acordo, para as paroxítonas. Letra E, fórceps. Essa palavra confunde um pouquinho, né? Ela parece proparoxítona, mas ela é paroxítona, certo? Porque esse PS no final não tem um izinho para formar uma sílaba aí, né? Não tem uma vogal para formar uma sílaba. E a gente sabe que tem que ter uma vogal, né? Tem que ter pelo menos uma vogal para poder formar uma sílaba, certo? Então, ela é uma paroxítona que termina em PS, certo? Então, aí eu acentuo, porque não termina em A ou E. Êxodo, proparoxítona. A regra é que todas serão acentuadas, certo? G, caráter. Tem um exemplo de paroxítona terminada em ER. Então, eu acentuo. Vintém, oxítona terminada em EM, eu acentuo. As que terminam em A ou N são acentuadas. Heroína, aí eu tenho um hiato, né, no caso. Eu separo esse O e esse I na separação silábica. Então, I e U, né, quando formam hiato com a vogal anterior, são acentuadas. Lembra dessa regrinha? J, troféu. Aí, no caso, também o mesmo que corrói, né, o acento el, os ditongos el, oi e ei, né, são acentuados nas oxítonas. Então, logo o troféu acentua. K, álcool. Aí eu tenho um exemplo de proparoxítona, então todas serão, certo? Cipó é uma oxítona terminada em O, acentuo também. Pó, monossílabo tônico terminado em O. Vitória, aí é o caso de uma paroxítona, né, que termina com um ditongo crescente no final, certo? Então, eu acentuo também. Ó, reféns, né? Oxítona terminada em EM seguido de S. Então, eu acentuo. Lembra que eu falei, né, que as oxítonas terminadas em A ou N são acentuadas, seguidas de S ou não, certo? P, faísca, e eu tenho um caso de hiato também, né? Eu separo essas duas vogais, certo? E U, quando formam hiato com a vogal anterior, são acentuados. Logo, eu acentuo o Izinho aí, tá? Que é o mesmo caso que a letra P, que é de cima. Bahia também é um caso de hiato, formando hiato com a vogal anterior, então eu acentuo. Cálice. Cálice é uma proparoxítona, todas são acentuadas, né? Então é só colocar o acento gráfico. S, fazê-la, aquela questão dos verbos, né, com o tema em A, E e O, certo? Os que não vão ser acentuados são os que
tiverem um tema em I, de terceira conjugação, certo? Acompanhados do pronome, em caso aí de ênclise, né? Em caso de ênclise, com o pronome oblíquo lá, lo, las e los, certo? T, vírus. Vírus é uma paroxítona terminada em US, beleza? Então, aí eu acentuo. O, córtex. Eu tenho X no final, X no final, então eu posso acentuar essa paroxítona. Não termina em AE ou EN, então eu posso acentuar. Régua, é o mesmo caso de Pádua, de água, né? É uma paroxítona com ditongo no final, certo? Não termina em A, termina em UA, né, no caso. Então, eu consigo acentuar, certo? Beleza? Então, vamos lá, vamos seguindo. Questões de concurso. Então, essa aí é da SES Gran Rio, né? Não é exatamente falando sobre acentuação gráfica, mas fala sobre a questão sobre fonema e letra, que nós também trabalhamos em sala. A sequência em que a letra X, né, corresponde ao mesmo fonema em todas as palavras é: letra A, exonerar, expelir, extinto. Aí eu já sei que não é, né? Não tem a o mesmo fonema, né? Mesma sonoridade, né? B, sexo, afixar, inexequível. Também não, né? C, exuberante, excitar, exótico. Exuberante, excitar, exótico. Não, né? Máximo, sintaxe e tórax. Bom, vamos lá. Exuberante, exumar, exuberar. Exuberante, exumar, exuberar. Então, aí no caso é a letra E, né? Certo? Todo mundo marcou a letra E, o mesmo som, né? Com a mesma grafia. Exuberante, exumar e exuberar, certo? Número 2, também da SES Gran Rio. Controlador de tráfego aéreo, né? Uma prova aí de controlador de tráfego aéreo. Há um ditongo na palavra. Então, aí o ditongo, né, é quando eu tenho relação, né, um encontro, né, entre uma vogal e uma semivogal, certo? Então, aí eu tenho a palavra mitologia na letra A. Mitologia. No caso, aí eu tenho um hiato. Então, mitologia não vai entrar. B, abaixo. Abaixo. Navio. Hiato. Ainda. Hiato também. Reencadernar também separa. Então, abaixo é que vai ser aí o ditongo, né? Que na separação silábica, essa vogal e essa semivogal vão ficar juntas, certo? Então, o gabarito é letra B. 3. Questão do CESP. A palavra circuito aparece sem acento no texto, mas sua forma com acento I, no segundo I, também é correta. A palavra circuito aparece sem acento no texto. Eles devem ter apresentado um texto, né, para a pessoa ler. Mas sua forma com acento no segundo I, né, também é correta. Verdadeiro ou falso? Então, existe, então, né, a palavra circuito. É o mesmo caso que gratuito, né? Aí, no caso, é falso, né? Não existe, né, circuito, né, com acento, tá bom? Nesse caso, é um ditongo. 4. Questão da FGV. Assinale a alternativa em que a palavra tenha sido acentuada seguindo a mesma regra que país. Então, aí, qual é a regra aí dessa palavra país? Né? Eu tenho um caso aí de hiato, certo? O I formando hiato com a vogal anterior. Beleza?
Então, vamos ver se em alguma eu tenho hiato aí também. Letra A, Bolívia, esse via, no caso, né? É uma paroxítona, esse Bolívia é uma paroxítona, né? Não tem um caso de hiato aí, certo? Hiato acentuado, né? Como é o caso aí de país. Gás, também não, né? Não tem nem outra vogal aí acompanhado desse A. Pivô, também não. Comércio, é o mesmo caso que a letra A, né? Reconstruí-la, aí eu tenho, né, um I formando hiato com a vogal anterior U, certo? Então, o gabarito dessa questão é a letra E. Bem facinho, né? 5. Assinale a alternativa em que o vocábulo não tenha sido acentuado pela mesma regra que os demais. Então, é o vocábulo que não se acentuou pela mesma regra, certo? Então, na letra A eu tenho atrás, certo? Na letra B eu tenho lá, C, ninguém, vovó e você. Então, atrás é uma oxítona, né? Oxítona terminada em A, seguida de S. Ninguém, oxítona terminada em em, né? Lembra que a E ou a EN nas oxítonas são acentuadas. Vovó também é acentuado, né? É uma questão aí, é uma oxítona terminada em O. E você é uma oxítona terminada em E. A única regra que não se aplica, na verdade, né, que não é a mesma regra, é o lá, né? Porque o lá não é uma oxítona, o lá é um monossílabo tônico, né? Então, aí, nessa questão, né, assinalando a alternativa em que o vocábulo não tenha sido acentuado pela mesma regra, é essa, porque a regra corresponde à regra dos monossílabos tônicos, certo? Então, vamos lá. 6. Essa é de Sargento. Relacione as colunas quanto às regras de acentuação gráfica, sabendo que haverá repetição de números. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. Número 1. Põe-se acento agudo no I e no U tônicos que formam hiato com a vogal anterior, certo? 2. Acentua-se paroxítona terminada em I ou U seguidos ao não de S. 3. Todas as proparoxítonas devem ser acentuadas. 4. Oxítona é terminada em E ou O, seguidos ao não de S acentuado. Então, vamos ver aí as palavrinhas. Íris, né? Qual é a regra do íris? Íris é o quê? É uma paroxítona, né? Que tem por final aí, terminada em IS. Então, qual é a regra que eu posso aplicar aí, né? Põe-se o acento agudo no I, no U tônicos que formam hiato com a vogal anterior. Esse é o caso que está formando um hiato com a vogal anterior? Não é o caso de hiato. Acentua-se paroxítona terminada em I ou U seguidos ou não de S, certo? Então, aí já sei que a primeira é a número 2, né? Beleza? Então, aí eu já descartei a letra B e a letra C. Então, ela pode ser a letra A ou D, não é isso? Bom, vamos lá então. Segunda palavra, saída. Então, aí eu tenho um hiato, né? Um caso de hiato. Põe-se acento agudo no I e U tônicos que formam hiato com a vogal anterior. Então, é o 1, né? Então, eu já sei que meu gabarito é a letra A, certo? Então, vamos ver as demais aí. Compraríamos, todas as proparoxítonas devem ser acentuadas. Vendê-lo, né? Oxítona terminada em E ou O, seguidos ou não de S. Bom, bônus, né? Bônus é uma paroxítona, certo? Uma paroxítona que termina em US, então ela é acentuada. Viúvo, questão aí do hiato, né? E U formando hiato com a vogal anterior. Bisavós é o caso, né, da oxítona terminada em E ou O, seguidos ou não de S, que são acentuados, certo? Vou pular essa aqui da ortografia.
Beleza? Então, vamos lá para 9 aqui embaixo. A ausência do acento gráfico pode modificar a classe gramatical de uma palavra. Em qual das alternativas há uma palavra que, se não for acentuada, deixa de ser um substantivo e passa a ser um verbo? Então, na letra A eu tenho assim: inocência, ignorância, frequência. Na letra B eu tenho carência, fragrância, trava-língua isso, né? E polícia. C, comício, fascínio, decência. E D, palácio, domínio e ciência. Bom, o que o enunciado está pedindo aqui, né? A ausência do acento gráfico pode modificar a classe gramatical de uma palavra. Em qual das alternativas há uma palavra, né, que, se não for acentuada, deixa de ser um substantivo e passa a ser um verbo? Então, aqui eu tenho uma palavrinha, né, na letra B, que é polícia. Se eu tirar o acento do i, né, desse primeiro i, eu tenho o verbo policiar, né, policia, certo? Então, o gabarito da questão é letra B, beleza? Bom, por fim, né, outra questão aí de sargento, peço que vocês ignorem os números, né? Que não estão aí seguindo uma ordem. Então, vamos focar na questão especificamente, tá? Então, ele está falando assim: em todas as alternativas há uma palavra cujo acento gráfico foi omitido, certo? Assinale aquela em que o emprego do acento gráfico ou a omissão dele nessa palavra pode alterar o sentido da frase, tá? Na letra A, aquela secretária é exemplo de organização. Todos os documentos a ela enviados são encaminhados no prazo determinado. Tá? Vamos ler tudinho. B. Se o orador fosse mais seguro, seu discurso teria fluído, né, com mais clareza e não teria sido tão cansativo. Letra C. Não sei se seria válido investir tanto dinheiro naquele projeto. D. O sabiá sabia que os filhotes ficariam doentes. Beleza? Então, aqui ó, eu tenho, se eu for pensar bem, no caso da letra A, né? Secretária deveria ter acento, né? Mas, na ausência do acento, a palavra deixa de ser secretária para ser secretaria. Então, muda completamente o sentido, né? Aquela secretaria é exemplo de organização. Todos os documentos a ela enviados são encaminhados no prazo determinado. Até caberia, né, você falar que a secretaria é um exemplo de organização, mas não tem como você atribuir isso a um local, né, a um estabelecimento, e sim a uma pessoa. Esse elogio é dado a uma pessoa. É enviado para ela, os documentos são enviados para ela e são encaminhados no prazo determinado. Então, se você colocar, né, se você tirar o acento de secretária, vira secretaria. Então, de uma pessoa passa a ser um estabelecimento, certo? Então, muda totalmente o sentido, beleza? Então, o gabarito é a letra A, certinho, gente? Então, na próxima aula, nós vamos fazer a correção das demais questões dessa atividade que eu passei, tá bom? Beijinhos, fiquem com Deus, tchau, tchau.